Então, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Mais uma aula de língua portuguesa, com os quartos anos, né? Quarto C e quarto ano D. Nessa pequena aula de hoje, né? Nessa nossa aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, falando aqui sobre infográfico. E eu vou estar explicando para vocês como realizar a atividade que vocês têm para realizar hoje. Então, na atividade, eu pedi para vocês fazerem a leitura dessa informação. Essa número 1. O infográfico é um tipo de gráfico que reúne imagens e textos. Vocês irão comparar o infográfico que está na capa do jornal com o infográfico que faz parte da reportagem e responde no caderno. Então, essa daqui só é para vocês observarem. A atividade já é na próxima página, página 84, mas vocês têm que ter essa daqui como base para vocês estarem respondendo. Então, na página 84, é essa outra informação, esse outro infográfico. A gente pode notar que, desde a aula passada, é uma capa, né, é um jornal, uma revista, na verdade, que fala sobre a comida que vai para o lixo. Então, ela apresenta duas imagens, porque uma está na capa, uma contendo menos informações, é só uma imagem que chama a atenção para o assunto, e essa outra imagem aqui, que é a imagem B, já é a imagem dentro dessa revista, onde tem realmente essa informação, onde vai detalhar muito mais sobre essa comida que vai para o lixo. Então, observando as duas imagens, que são essas duas aqui, a imagem A, que está na página 83, e a imagem B, já da página 84. Vocês irão copiar no caderno essas três questões que tem aí, a letra A, letra B e letra C, e irão responder. A letra A, qual é a diferença entre as formas de apresentação do infográfico? Então, vocês irão responder aí qual que é a diferença, por que essas duas imagens, uma com menos informação e a outra com mais informação. Na letra B, veja o cesto de alimentos do infográfico B, que está na página 84, e está dividido com um traço. De um lado, em laranja, está representada a quantidade de alimentos que é consumida. O que representa o outro lado do cesto? A comida que é desperdiçada. Só observando essa imagem, o que representa essa outra parte? Uma proporção menor um pouco. Alguém falou alguma coisa? Repete. A comida que é desperdiçada. A comida desperdiçada. Já estão aí com a resposta, né? Então, vocês estão acompanhando bem esses infográficos. E, de acordo com essa imagem, já me responda uma outra questão. Qual que é a porcentagem de alimento que é jogada fora lá? Dá para ver fácil. 1,3 bilhões. Esse é 1,3 bilhões de toneladas, né? Que representa 33% de um total. Então, na imagem dá para ver que a proporção que é consumida ainda é maior do que a que vai para o lixo, mas mesmo assim é muito alimento que é desperdiçado, que é jogado fora. Aí a letra C. Por que provavelmente foi escolhida a cor cinza para destacar esse lado do cesto? Então, vocês vão buscar nas ideias de vocês aí, ou em informações, podem perguntar para os pais, alguma coisa, e dizer o porquê que foi utilizado essa cor cinza. Por que deu esse destaque? O primeiro lado está bem colorido, está em laranja, e na segunda parte, que é a parte que é desperdiçada, então ela está representada com a cor cinza. Então, vocês irão responder com as palavras de vocês o porquê dessa imagem nessa cor. Ainda na página 84, nós temos a atividade 2, que vocês irão copiar também no caderno. Vocês irão marcar um X
nas opções. Então, acompanhe comigo. Releia o infográfico B, que é o da página 84, da atividade 1. E assinale as frases que indicam a intenção das informações apresentadas. Então, quando ele diz lá, assinale as frases, então automaticamente você já sabe que ele tem mais de uma opção correta. Então, pode ter 2, 3 ou até mesmo as 4 opções que estejam certas. Então, vocês vão marcar um X na opção correta. Sobre essas informações. Para que servem essas informações? Convencer as pessoas a comer beterraba diariamente? Convencer as pessoas a diminuir o desperdício de alimentos? Sim. Ilustrar o gráfico, tornando visualmente mais atraente? Ou instruir as pessoas a aproveitar melhor os alimentos? Então vocês irão marcar as opções que vocês acham que é correta. Então, observando esse gráfico que está aí no lado, né, esse infográfico, né, da B, da página 84, vocês irão responder essas questões. Na página 85, a linguagem e construção do texto. Uma atividade para vocês copiarem e responderem também. A reportagem sempre apresenta dados reais que podem ser comprovados. Qual foi a provável intenção do jornal ao publicar essa reportagem? Então, vocês vão responder essa pergunta. A número 2. Por que são citadas 2 universidades estrangeiras na reportagem? Porque vocês se lembram que na aula passada a gente viu que citou 2 universidades. Vocês podem até, para responder ela, vocês podem voltar um pouquinho atrás, lá na página 82, e reler novamente um texto que tem lá na página 82, que fala sobre a produção de alimentos é suficiente, mas ainda há fome. E aí vocês respondam essa daí. A número 3. Por que são apresentados tantos números na reportagem? Então vocês irão responder também com as palavras de vocês essa daí. A 4. Assinale a alternativa que melhor explica a linguagem utilizada na reportagem. A linguagem informal, vocês se lembram que a gente, bem lá no começo, se eu não me engano, umas 3 aulas atrás, a gente falou um pouco sobre a linguagem informal e linguagem formal. Então, essa daí, uma linguagem informal, como em uma conversa normal? Ou foi uma linguagem poética, com ritmo e jogos de palavras? Ou uma linguagem clara, com dados objetivos? Então, qual dessas 3 opções que vocês acham que foi utilizada nesse jornal? E por último, a número 5, o infográfico da reportagem ajudou você a entender melhor o assunto? E por quê? Essa número 5 também é uma resposta pessoal. Vocês irão responder com as palavras de vocês. Se ela ajudou ou não, né, a vocês entenderem melhor. Nessa prática e oralidade, a gente vai ler, vocês acompanhem junto, a entrevista. Porque a gente teve lá algo sobre o desperdício de alimentos, e ali a gente tem a entrevista realizada. Então acompanhe comigo. Que barulho foi esse? Você observou que as informações apresentadas em uma reportagem foram obtidas por meio de pesquisas realizadas em diferentes fontes confiáveis. Outra forma de conseguir informações para a produção de um texto jornalístico é a entrevista. Entrevistas podem ser orais, como as que podemos ouvir no rádio ou assistir em programas de televisão e canais de internet. Ou podem ser escritas, como as que lemos em revistas e jornais. Então ali a gente já vê. Veja na próxima página como a entrevista foi publicada no jornal Joca. O entrevistado é Marcelo Traut, um profissional responsável pela alimentação dos atletas nos Jogos Olímpicos
no Rio de Janeiro, isso ocorrido em 2016. Então essa é uma entrevista real que tem nesse jornal e que a gente vai acompanhar ela agora. Então, primeiramente aparece um infográfico, né, uma imagem. A gente pode ver ali que é o entrevistador, Antônio Whittaker, que é aquela pessoa que está aqui em cima. A gente pode ver o primeiro aqui. Do outro lado a gente observa o título e texto de apresentação, que é a apresentação desse título, é a comida dos atletas. Aí aqui a gente tem as perguntas, deste outro lado aqui. E aqui a gente vê também a imagem do entrevistado, uma foto do entrevistado. Isso em uma página só. Então a gente está observando aqui uma página desse jornal. E agora a gente vai ver detalhado quais foram as perguntas realizadas para esse entrevistado. Então já diz lá, agora leia um trecho da entrevista. Então o entrevistador, né, já perguntou diretamente: qual é o principal prato dos atletas? Aí foi a resposta: essa é uma pergunta difícil. São 202 delegações no mundo inteiro, com diferentes culturas e preferências alimentares. Tem os que seguem a alimentação muçulmana, tem os vegetarianos, os asiáticos. Temos muitos tipos de preparos de pratos e muitos ingredientes diferentes. Então, não há um prato principal, mas sim um restaurante principal, com 5.500 lugares. Também há 2 áreas de comidas frias, com variedades de salada, peixe e leite. Só de leite temos 5 tipos diferentes. Mas sabemos que os pratos mais procurados são as carnes grelhadas e as saladas. Então essa foi a resposta para a primeira pergunta. A segunda pergunta: como os alimentos são selecionados? De que formas que eles selecionam essa alimentação? Tem vários critérios. Primeiro escolhemos os alimentos a partir da cultura dos atletas. Os asiáticos, os brasileiros. Essa daí é na página 86. Depois, só usamos alimentos com certificação de qualidade internacional, como as carnes, que não podem ter determinado tipo de hormônio. Os peixes também têm certificados. Temos que garantir que eles foram pescados de forma correta, na época certa. Tudo isso é verificado pela segurança sanitária. Na página 87, tem as outras 2 perguntas que foram realizadas para esse entrevistado. Como você se identificou com essa profissão? Aí ele diz: eu já gostava de cozinhar, fiz vários cursos e achei todos muito legais. Eu me identifiquei com essa profissão desde o primeiro dia e sou apaixonado pelo que faço há 25 anos. E a última pergunta: e já aconteceu alguma coisa bizarra na sua cozinha? Já. E em outras cozinhas em que eu trabalhei já aconteceram coisas muito bizarras também. Tinha um cara que trabalhava comigo há anos e tinha mania de dormir embaixo da pia. Já aconteceu de explodir equipamento, ter brigas entre os cozinheiros e garçons e etc. Então essas daí foram as perguntas, né, que tem nesse jornal, que foi utilizado para estar nessas atividades de vocês. Aí aqui tem um gráfico, né, uma representação de gráfico do que é uma reportagem. Então a reportagem é o que está em destaque aqui, tem uma faixinha verde. A reportagem é relato de fatos e dados reais, publicados em jornais, revistas, na internet e etc. Aí primeiro tem a intenção. Qual que é a intenção dessa reportagem? É ampliar informações sobre o assunto, a linguagem utilizada
uma linguagem clara, com dados objetivos, são tudo coisas coerentes, né? Estão tudo escrita de forma correta, né? Tudo que é passado nesse jornal é verdadeiro, né? Então são dados objetivos. E a construção dessa reportagem, como que ela ocorre? Então tem dados de pesquisa, tem uso de fotos e também o uso de entrevista, que foi essa que a gente acabou de ouvir. E leitor, quem são os leitores que podem estar fazendo a leitura dessa reportagem? Qualquer pessoa que queira se informar sobre o assunto. Então ela está disponível tanto na internet como no jornal impresso, para qualquer pessoa que queira fazer, né, a se aprofundar mais sobre esse assunto. Então por hoje é isso, era só. Um bom trabalho a todos e aguardo as devolutivas de vocês lá na plataforma.